Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Quem tá falando aqui é Daniela Almeida, do canal Doá. E hoje eu vou estar fazendo um vídeo um pouquinho diferente. Hoje eu vou descrever uma lâmina histológica e deixar aqui disponível para os estudantes aí da área de saúde ou curiosos aí, né, que queiram aprender, visualizar melhor, né, as estruturas histológicas de uma lâmina corada em HE. Aí, antes de tudo, eu gostaria muito de agradecer à professora Sônia Leite, patologista, doutora, que é uma fofa ela, me cedeu as lâminas que ela tinha no laminário virtual para justamente auxiliar nos estudos aí, né, do pessoal que está galgando aí na área de saúde, tá bom? Então, fica aí até o final que eu vou estar aqui abordando alguns dos conteúdos referentes ao sistema reprodutor feminino. Então, hoje a gente vai falar de ovário. Eu vou tirar o meu rosto daqui para não atrapalhar muito a imagem histológica que a gente vai explorar aqui nesses próximos minutos, ok? Bom, então aqui nós estamos de volta e vamos dar uma olhadinha neste corte histológico deste ovário, tá? Primeiramente, pessoal, eu dou uma dica para vocês. Quando vocês olharem uma lâmina, apreciem o formato dela, tá? Apreciem as cores, a tonalidade, onde está mais escuro, mais fortemente corado, onde está mais claro, tá? Olhem a borda dela, onde está a margem, tá? Desta lâmina. O que é que tem nessa zona aqui, né, que está mais fortemente corada, né? Observa que aqui a gente vê umas bolinhas, uns buracos de tamanhos e formas diferentes. Nessa região mais interna, além dessa coloração mais clara, a gente está vendo que tem umas coisas avermelhadas, tá? Tudo isso é importante para a gente observar, ou melhor, para a gente selecionar o que de fato a gente quer vasculhar melhor, quer explorar em maior aumento. Então, aproveitem a lâmina em menor aumento para ter uma noção geral aqui da estrutura. E eu já trago para vocês algumas informações. Uma vez que eu estou vendo o ovário, aqui tem um corte, né, transversal do ovário, eu já estou vendo duas regiões. Eu vejo a região do córtex do ovário, que é essa região periférica aqui, mais fortemente corada, onde estão essas bolinhas, que nós vamos ver que são os folículos ovarianos. E tem uma região medular, que é essa região mais interna, onde estão os grandes, né, vasos sanguíneos, que a gente está, inclusive, observando eles com sangue aqui, né, avermelhado, com hemácia. Agora, então, eu vou querer focar numa região cortical. Eu vou ampliar essa área onde eu estou passando a mão aqui, tá bom? Então, vamos dar uma ampliada aqui nessa região. Vamos aumentar aqui, tá? Vou dar uma vasculhadinha aqui, dar uma olhadinha aqui. Tá? Estamos olhando algumas estruturas. Pronto, vou parar por aqui. Vou ampliar mais um pouquinho aqui. Pronto, ampliei. Aqui, pessoal, no córtex, ó a imagem relativa aqui do lado, tá? Vou até trazer ela um pouquinho maior, tá? Estamos observando esta área aqui da lâmina, tá? Então, vamos ampliar ela mais aqui. O que é que a gente observa nessa região cortical? A gente observa que, perifericamente, existem essas bolinhas pequenininhas aqui. O que são elas? São folículos ovarianos mais imaturos aqui. Lembrando que os folículos ovarianos são as unidades funcionais do ovário. É neles que estão os gametas, a reserva, né, dos nossos gametas femininos, os ovócitos primários estão aqui. Temos células foliculares envolvendo estes ovócitos. E o que é que o folículo faz? Além de armazenar aqui o gameta, ele vai amadurecer para a gente, né, eliminar um gameta um pouquinho mais maduro, o ovócito secundário. E durante seu processo de amadurecimento, que a gente chama de maturação folicular, a gente produz hormônios, certo? E aí, galgando aí nesta escada do desenvolvimento da maturação folicular, a gente vai observar que o folículo ele sai de um estágio bem imaturo para o estágio mais maduro, que é o folículo pré-ovulatório.
E aqui a gente está observando os folículos ovarianos mais imaturos. Eles são folículos primordiais, compostos de ovócitos primários e células foliculares que estão dispostas aqui em volta do ovócito, com o formato, essas células foliculares têm um formato pavimentoso, bem fininho, que quase não dá para ver, né, ele envolvendo os ovócitos aqui. É tudo muito misturado com o estroma, né, com o tecido que está envolvendo e preenchendo, né, as outras áreas aqui do ovário, certo? Então, estamos aqui vendo vários folículos primordiais. Um aqui, inclusive, dá para ver o ovócito, aqui no centro, né? O núcleo deste ovócito primário e o citoplasma aqui meio rosinha em volta dele. Aqui também, ó, aqui dá para ver outro ovócito, e ele está dentro de um folículo primordial aqui, que é o mais imaturo. E aí, ó, temos vários. Esses são as nossas reservas aqui de gametas femininos, tá? De ovócitos primários. Aí, pessoal, quando o folículo ele entra no estágio de amadurecimento, tá? Ele vai passar de um folículo primordial e vira um folículo primário. O folículo primário, ele continua tendo ovócitos primários, estes ovócitos primários, mas veja que o ovócito ele já vai começar a aumentar o seu tamanho. E em volta dele, aquela camada de células foliculares que a gente malmente via, né? Via apenas uma linhazinha envolvendo o ovócito. Agora a gente vai ver que essas células foliculares, elas vão se organizar, vão aumentar de tamanho e vão ficar com um formato cúbico. Ao invés de ser pavimentoso, como era essa linha envolvendo os ovócitos aqui primários, agora as células foliculares vão adquirir um formato cúbico. E aqui elas estão formando uma camada, né, mais ou menos. Parece que vão começar a formar mais uma camada aqui, mais camadas. Mas este folículo aqui, que nós chamamos de folículo primário, ele é o primeiro estágio aí do processo de amadurecimento folicular e ele vai crescer. Tanto as células foliculares que estão aqui presentes, quanto o próprio ovócito, ele vai ganhando mais citoplasma, ele vai ficar maior, certo? E ele vai evoluindo, vai amadurecendo, ele passa de um folículo primário com uma única camada de células foliculares em volta dele. Neste caso aqui é um folículo primário unilaminar. Estamos vendo ele aqui, ó, folículo primário unilaminar. E ele vai adquirir um formato, ou melhor, ele vai adquirir mais células foliculares em volta dele. Deixa eu ver se eu encontro um aqui. Vem, pra cá. Tá? Vamos aqui, novamente, vamos descer mais um pouquinho para a superfície. Pronto. Alguns folículos primordiais, bem bagunçados aqui, né? Veja que eles ficam bem próximos à superfície do ovário. E aqui, força um pouquinho a vista comigo, a gente vai ver uma progressão, tá? Dos primordiais, o que a gente começa a observar? Dá uma olhada nestes folículos aqui, ó. Tem um espaço aqui no meio que representa o ovócito primário, tá? E em volta, dá uma olhada que tem umas bolinhas de células aqui, ó. Umas bolinhas roxas, 1, 2, 3, que já dá para observar melhor do que aqui. Aqui em volta, envolvendo esse buraco, tá? Essa bola. A gente está vendo uma linha. Aqui não, aqui a gente já está vendo células foliculares envolvendo aqui este ovócito, tá? Este estágio aqui é estágio de folículo primário unilaminar. Aqui tem outro, ó, folículo primário unilaminar. Aqui também tem outro que está se transformando em multi. E o multilaminar está para cá, ó, aqui para cima. Veja que eu estou vendo o ovócito com esse anel rosinha em volta dele aqui, que é a zona pelúcida. E em volta aqui dele, ó, nós estamos vendo as células foliculares agora mais numerosas, formando mais de uma camada, né? Mais de uma camada de células. Aqui também, ó, mais de uma camada de células foliculares em volta deste ovócito. E a propósito, veja que o ovócito está maior. Aqui ele está pequeno, aqui ele está um pouquinho maior, ó, a zona pelúcida aqui, e aqui ele está bem maior, com a zona pelúcida aqui, ó, em volta dele, deste ovócito primário. Tá? Então, a maturação folicular não só faz com que a gente aumente o tamanho da célula folicular e aumente o número de camadas da célula folicular, mas também aumenta o ovócito aqui, certo? Com o tempo, pessoal,
Aqui é um folículo primário unilaminar, aqui é um folículo primário multilaminar. E aí, com o tempo, com influência de FSH, né, o hormônio folículo estimulante liberado pela hipófise, este folículo, ele vai começar a crescer rapidão, tá? Muito, muito rápido. Como é que cresce muito rápido? As células foliculares, elas vão, né, se dividindo cada vez mais, elas entram em uma atividade mitótica muito alta, em atividade também de síntese de hormônios, de esteroides também extremamente alta, e começa a se formar aqui, ó, entre as células foliculares, algumas cavidades, que nós vamos chamar de cavidade antral, repleta de fluido antral, né, fluido folicular, que tem hormônios, tem esteroides, tem glicosaminoglicanos, outras proteínas que ficam ocupando aqui esta cavidade. Aí, este folículo, que era um folículo primário multilaminar, ele passa a ser um folículo secundário, um folículo antral, que ele cresce exponencialmente muito rápido. Então, dá uma olhada agora em menor aumento, que eu estou observando aqui em algumas zonas deste ovário, umas cavidades grandes, né? Umas cavidades maiores. O que é isso? Isso aqui é a cavidade antral que foi surgindo, né? Foi se expandindo porque as células foliculares estão produzindo muito fluido antral. E aí ela começa a ficar grandona. Ó, aqui tá menor, mas é que ela já tá bem maior. Em algumas outras áreas, aqui, ó, do ovário, veja que a cavidade antral, ela se sobressai, né? Como se fossem grandes buracos. E aqui, esses buracos, todos eles são folículos antrais, folículos secundários em desenvolvimento, tá? Eles crescem também sob influência do FSH e nos estágios maiores, mais finais, eles crescem, aqui ó como tá grandão este aqui, eles crescem sob influência também do LH. Este folículo, aqui tá ótima a zona para a gente observar também, ó, algumas coisas. Vamos para o córtex do ovário. Olha que lindo, essa área tá ótima de ver. Os folículos primordiais, aqui onde tá a mãozinha, ó. E travou. Pronto. O folículo secundário, a gente observa aqui bonitão, com o ovócito aqui dentro, o ovócito primário, bem grandão aqui também, e células foliculares envolvendo este ovócito. Veja que eu tenho células foliculares envolvendo o ovócito e células foliculares presentes aqui, ó, fazendo a parede deste folículo que está cheio de fluido folicular, cheio de antro, né? Esse antro cheio de fluido antral aqui, tá? E estes folículos tendem a crescer ainda mais. Estas células foliculares envolvendo este ovócito é chamado de coroa radiata, tá? Corona radiata ou coroa radiata. E eles participam da barreira que vai estar sendo perfundida, né, pelo espermatozoide quando este ovócito ele for liberado após, né, o processo de ovulação aí da mulher, ou ovocitação, assim a gente pode dizer. Essas coisinhas meio rosinhas em volta aqui na cavidade aqui deste folículo é coloide, porque esse líquido que está aqui, ele tem proteínas, né? Ele tem outros elementos, e aí, quando é corado na lâmina, fica com esse aspecto, assim, coloide, tá? Dentro do fluido. Então, para a gente observar aqui uma das progressões, a gente observa aqui, ó, folículos primordiais bem pequenininhos, com ovócitos primários bem pequenininhos. Aí aqui, ó, a gente já tem folículos primários multilaminares ou multilamelares. Esse aqui tá mais legal de ver, porque tá dando para ver, ó, a zona pelúcida bem redonda, bem rosona. E veja que o ovócito ele já é maior. Aqui ainda não tem antro. Mas essas células foliculares, quando tá assim, né, com várias camadas, nós podemos chamar de granulosa também. Veja que essas células da granulosa, tá? Elas vão começar a ter muita atividade de síntese também, começa a sintetizar este fluido, né,
que nós chamamos de fluido antral. E aí o folículo também vai crescendo cada vez mais. Certinho? Em menor aumento, pessoal, a gente consegue ver que temos muitos folículos mais maduros, né? Como é que a gente sabe que o folículo está mais maduro? Quanto maior ele for, quanto mais cavidade a gente vê aqui. E aí, não são todos eles que, de fato, em nós humanos, pelo menos, né? Não são todos eles que amadurecem por completo, tá? Alguns deles, a maioria, inclusive, eles vão entrar em processo de morte, que a gente chama de atresia folicular, tá? Eles vão degenerar. E apenas um a cada ciclo menstrual da mulher é que, de fato, vai amadurecer por completo, ok? Então, a gente não sabe destes qual é que vai amadurecer por completo. Ainda não tem como saber pela lâmina histológica aqui, pelo menos, quem é o folículo dominante. Eu trouxe essa imagem aqui, ó. Tô ampliando esse folículo. Ele é um folículo também antral. Para a gente observar que as células foliculares, né, a granulosa, além de formar a coroa radiata, que fica em volta do ovócito, ela também pode estar prendendo este ovócito na parede aqui, ó, do folículo. Só depois de um tempo, quando esse folículo está mais maduro, essas células daqui da granulosa se despregam, e aí o ovócito ele fica flutuando, né, boiando aqui nadando aqui dentro deste fluido. Mas enquanto ele está preso pela granulosa, essa área da granulosa a gente chama de cúmulo óforo, tá? O cúmulo zoóforo, se vocês vão encontrar aí no site, ou nas referências de vocês. E uma outra coisa a ser destacada, importante fisiologicamente, além das células da granulosa, é que quando os folículos eles estão aqui neste estágio antral, dá para ver ainda, ó, uma formação celular em volta da granulosa. Ó, o estroma do ovário, ele se organiza formando essas células especializadas aqui, chamadas de teca, tá? Então, a gente está observando aqui a teca interna e a teca externa. E as células da teca interna, elas ajudam na produção de hormônios esteroides, o estrógeno, tá? A teca e a granulosa trabalham juntas para a produção de esteroides. A teca produzindo andrógenos e a granulosa transformando estes andrógenos em estrógenos, tá? Em estradiol. Então, essa era uma outra observação a ser falada neste ovário. Uma coisa também que eu não comentei, mas vou falar agora, já uma vez apresentados os folículos ovarianos, a gente observa aqui que bem perifericamente, tá? Fazendo meio que a superfície aqui cortical deste ovário, nós temos um tecido conjuntivo denso envolvendo, tá? Todo mundo. É a túnica albugínea. Ele forma aqui uma camada de tecido conjuntivo, né, externamente. E por fora da túnica albugínea é para a gente observar um epitélio germinativo, que não germina nada, na verdade. É um epitélio de revestimento, é mesotélio, que não está aqui presente. Aqui embaixo é tubo uterina, tá? Não está aqui presente. Tá? Tem aqui umas células pavimentosas, tá? Mas não... Que poderia, sim, ser o epitélio germinativo, mas não tá muito legal, assim, a gente está mostrando bem especificamente. Tá? Em alguns pontos, esse epitélio germinativo, ele fica com epitélio cúbico. Aí é muito legal de visualizar. Tô catando aqui, mas não tô vendo nenhum epitélio cúbico, só pavimentoso. E a túnica albugínea aqui embaixo, ok? Bom, vejam que tem umas células meio diferentes aqui no estroma, tá? Algumas dessas células são células intersticiais que produzem uma quantidade basal aí de estrógeno, tá? Alguns resquícios aí de restos, digamos assim, de corpo lúteo. Aí ficam os restinhos de células ainda ativamente produzindo hormônios femininos numa quantidade basal, tá? E aqui por dentro é a medula. A medula tem vasos sanguíneos, vasos linfáticos, né, venosos, linfáticos, arteriais, ok? De uma maneira geral, não tem muita coisa. Aqui é um tecido conjuntivo mais frouxo, né, do que o daqui de dentro, menos celular do que o do córtex deste ovário. E é isso, tá, pessoal?
Espero que tenha dado uma ideia geral da lâmina aqui de ovário, para ter uma noção e ajudar vocês, né, no estudo aí do aparelho reprodutor feminino. Então, valeu, pessoal, e até a próxima lâmina que eu vou trabalhar com vocês, que é a de tuba uterina. Até mais.